Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Fortinet Brasil Podcast. Esse é o nosso terceiro episódio, que está muito especial, porque a gente vai falar de um assunto muito importante, que é infraestrutura de rede e segurança em instituições financeiras. Então, em empresas do setor financeiro. Meu nome é Marina e hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, que é o Anderson Mota, que ele é superintendente de arquitetura do Banco Itaú. O Mota, para quem não conhece, é uma pessoa única no mercado. Ele tem uma formação praticamente única no Brasil. Então vai ser muito legal conversar com ele sobre esse assunto. E a gente está aqui também com o Alexandre Bonatti, que é o diretor de engenharia da Fortinet Brasil. Só de Fortinet ele já tem 10 anos, então também tem muita experiência, muito contato com profissionais da área do setor financeiro. E ele também vai contar para a gente como fica essa questão da cibersegurança e o que tira o sono desses executivos. Então, sejam bem-vindos. Se você ainda não segue o podcast da Fortinet, faça isso, porque além de hoje, desse assunto super interessante que a gente vai trazer hoje, a gente já tem muita coisa legal programada pela frente. Então, sejam bem-vindos. Mota, Bonatti, muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. Obrigado. Bom dia, pessoal, todos. Fazendo uma breve introdução aqui, né? Meu nome é Anderson Mota, mas todos me chamam de Mota, né? Bastante feliz aqui pelo convite, né? Sentindo aqui bastante honrado de estar fazendo esse bate-papo com vocês aqui. Espero que seja de bastante proveito, né, para todos vocês aqui, trazer um pouquinho aqui da minha jornada e da experiência aqui no setor financeiro, tá? Um forte abraço para todo mundo e para a família, para a Forte Family, né? Obrigada, Mota. Bonatti, seja bem-vindo também. Obrigado, Marina. Obrigado a todos aqui por estar nos escutando, nos vendo. É um prazer enorme estar participando desse bate-papo. Tenho certeza que a conversa vai ser bastante interessante. Agradecer novamente ao Mota, um profissional referência hoje no mercado. Então tem tudo para ser bem legal. Legal. Mota, aproveitando então, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua formação técnica, como você chegou, né, até o posto que você ocupa hoje no Itaú. Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Eu sempre sabia que eu queria trabalhar com TI, né? Cheguei a fazer até por um tempo engenharia, mas depois acabei indo para a parte mesmo de análise de sistemas e sabia que eu queria trabalhar com isso. Então, sempre me encantou bastante essa parte de transferência de arquivos, na época ainda do Windows 3.11, no que tinha que fazer bastante troca, e eu lembro que pegava aquelas pilhas imensas de disquete para trocar arquivos, e quando eu comecei realmente a ver que você conseguia, através de cabos, fazer transferência de arquivos, aquilo me encantou, né? Sabia que era aquilo que eu queria trabalhar. Então, o meu background ele é muito forte na parte de infraestrutura, né? A parte de redes foi onde eu mais me especializei, né? Com um conhecimento bastante amplo aí, na parte de consultorias e telcos, né? Trabalhei em bastante telcos, tendo bastante experiência também aí pela Europa, né? Onde eu consegui trabalhar tanto em Londres e uma trajetória de quase 7 anos da minha carreira na Europa, onde eu trabalhei na Telefônica como consultor lá, então trabalhava bastante com essa parte de backbones, né? Construções de conexões entre cidades e eventualmente também e roteamento avançado entre outros países, né? Quando eu olho para trás, né, e vejo hoje como é o acesso à informação, né, muitas coisas mudaram, né? Eu lembro que na época a gente ainda tinha uma conexão de escada, né? Não sei quem lembra, né, assim, entregando a idade aqui, tinha aqueles modems, né, US Robotics, né, 56.600, com aquele barulhinho, né, para conectar na internet, né? Conectava, eu lembro que pela madrugada, onde a conexão ela acabava sendo mais barata, né, e sempre tinha minha mãe, por outro lado, que reclamava, essa tia tá tentando ligar e tá ocupado, desconecta que eu preciso falar, né, tinha uma linha só em casa, na época, acho que linha telefônica era um ativo, na verdade, né, um patrimônio que as pessoas tinham, né, não era barato, então o acesso à informação do que era, né, o BBS, né, os canais de IRC, né, os chats quando começou para agora, eu vejo que realmente essa geração nova ela tem muito mais o acesso à informação, né? Quando eu comecei, eu lembro que era bastante difícil conseguir os acessos. A gente, né, era a época ainda de ir a bibliotecas, comprar livros, né? Então, estudei lá redes lá pelo
pelo Tannenbaum antigamente, li bastante coisa, bastante conteúdo ainda de livros físicos, né? Mas o idioma foi um grande problema no início de barreira, acho que é para muitos profissionais, né? Foi derivada disso que eu quis fazer um primeiro intercâmbio, acho que já aos 19 anos, que foi quando eu fui eventualmente estudar inglês em Londres, né? E olhando a trajetória, acho que valeu a pena, eu acho que o inglês era uma capacidade que eu precisava trabalhar, que eventualmente depois me levou a uma oferta de eu trabalhar na Espanha, e foi outra coisa também. Cheguei na Espanha achando que falava espanhol, né? No português as similaridades, e você vê que tem muitas diferenças, né? Mas consegui aprender também, né? Com uma bagagem internacional. E hoje voltei quando eu migrei dessa experiência de trabalhar em consultoria, né? Consegui entrar na instituição financeira. Uma área brilhante, né? Eu me surpreendi, primeira vez que eu venho para um cliente final, né? E falando de formação, né, dentro do que é telco, né, eu tirei as minhas certificações de Cisco, quem é mais de redes deve conhecer, né, comecei estudando pelo CCNA, que era de base, depois fui para CCNP, eventualmente cheguei no topo da pirâmide, que é como eles desenham as certificações, né, e tirei, né, a tão conhecida e famosa, né, o famoso CCIE, que é uma prova constituída de uma prova teórica de 4 horas e uma prática, eventualmente, de 8 horas, né? E aí, o CC ele é dividido, igual o pessoal costuma fazer o paralelo numa medicina, né, em diferentes áreas, né? Vai para voz, segurança, né, wireless, colaboração. Eu, na minha indecisão e também no meu ímpeto de gostar de estudar e de trabalhar e de sempre ter mais conhecimento, acabei, não consegui escolher por uma ou outra, então só escolhi na ordem que eu quis fazer, mas acabei tirando todas, então eu tenho as 7, né? Foram, eu diria, uma trajetória de quase 10 anos de estudo, então ela não foi fácil, mas ela me deu uma bagagem muito forte de aprender a estudar, então é impressionante que hoje, não desmerecendo as outras certificações, mas quando eu me proponho a estudar para alguma outra certificação, eu tenho uma facilidade já, porque você acaba criando uma técnica de estudo, né, que para mim funciona bastante bem, e aí quando você põe uma disciplina, né, e uma cadência de como você vai seguir essa evolução, e principalmente colocando sempre o milestone ali de quando eu quero fazer, né, e eu acabo geralmente colocando uma data, né, e eu vou lá e compro a prova, mesmo sem saber, e isso acaba me forçando, né, a ter uma prática de estudo diária, né, então acho que eu costumo dizer que foi a forma que eu consegui trazer para mim, né, para numa linha de não ser procrastinador, né, e falar, poxa, amanhã eu estudo, então eu faço um plano de estudo, coloco ali, isso para mim tem dado bastante certo, né, e fechando aqui na resposta à tua pergunta em relação à instituição financeira, muito legal. Eu tinha bastante, eu era cético em relação a várias coisas e tinha uma visão bastante míope do que era trabalhar no setor de uma instituição financeira. Eu sempre achei que consultoria, né, ou eventualmente até o fabricante, onde você tinha a oportunidade de trabalhar mais com tecnologia. Mas o Banco Itaú tem me provado que essa era uma visão realmente muito míope, porque quando eu entrei aqui eu fui desafiado igual eu nunca fui em nenhuma outra empresa que eu passei. Com investimentos milionários, às vezes bilionários em relação à tecnologia. O time a gente tem que ser bastante rápido para dar uma resposta rápida para o mercado em relação à evolução tecnológica. E quando a gente olha em escalabilidade e alta disponibilidade, são outros pontos também que né, instituição financeira, até porque são um ambiente bastante regulado, né? Eles não estão para brincadeira, então tudo, quando a gente pega hoje o Banco Itaú, eu diria que 33% a gente fala do PIB brasileiro passa pelo banco, pela instituição, ainda mais agora com Pix e outras derivadas, a gente tem aumentado bastante essa quantidade de transação, é bastante desafiador. Quando a gente olha projetos, tem que arquitetar algo num nível tão grande, onde a gente vê grandes fabricantes tendo problema de cumprir datasheet em relação a números de conexões concorrentes e atender, né, os equipamentos, até pelos números que vem da datasheet, a gente vê que realmente a gente tem que arquitetar de uma forma que funcione, que seja perene, que a gente não tenha problema de capacidade. Então, assim, maravilhado com o que é esse mundo, né, bastante feliz de trabalhar numa empresa. Não vou dizer que dinheiro não é um problema, ela é para todas as empresas, mas aqui os aportes financeiros para quando se trata de tecnologia, eles são altos, então
A gente costuma brincar aqui que nós temos vários problemas, né? Mas não de não fazer algo por não colocar o investimento devido. Dificilmente a gente tem algum projeto vetado por isso. Então, assim, os aportes financeiros acabam vindo, né? Quando a gente consegue provar que tem um ganho. Então, bastante feliz aí de ter conseguido chegar onde eu cheguei, né? Vim de uma família bastante humilde e olhando hoje, né, de ter conseguido falar outros idiomas, de ter conseguido ter essa experiência internacional e hoje conseguir ajudar a liderar, né, times e pessoas e tocar em vidas de pessoas, além de conseguir ajudar a apoiar o banco nessa trajetória aqui, fico bastante honrado e lisonjeado aqui, todas as oportunidades que eu consegui para chegar até aqui. Legal, Mota. Hoje você tem quantas pessoas no seu time do Itaú? Hoje meu time é composto de 105 arquitetos, que eles estão federados, espalhados em diferentes comunidades. A gente aqui trabalha no modelo Agile, então temos diferentes comunidades e as importantes meu time está, e eu tenho um time que a gente chama aqui Horizontal Forte, são pools de arquitetos que eu não matricialmente não coloco para trabalhar em outras comunidades e atuo em algumas demandas em específicas aqui. Então, meu time aqui como arquitetura de tecnologia, a gente tá tanto em segurança, temos comunidades aqui de cloud pública que a gente trabalha, temos comunidade de telecom, de telco, que cuida bastante da parte que é data center, que a gente tem de backbone aqui, que hoje em dia opera o nosso on-premises. E também tenho aqui Confiabilidade, que é um time só dedicado para isso, onde a gente trabalha bastante forte as práticas de SREs, a parte aqui de como que a gente, tudo que a gente trabalha aqui tem métricas, que tem observabilidade, isso é super importante para a gente. E o time de pool técnicos acaba olhando bastante para o mercado, então a gente está sempre fazendo benchmark, fazendo POCs de novas soluções, então a gente sempre traz um olhar e uma visão aqui para o banco, né, provocativa de, será que nós estamos usando a solução certa? Será que não está na hora de a gente rever esse fabricante? A gente sempre tem esse viés, né, de sempre provocar aqui, né, o status quo de como que a gente consegue trazer novas soluções aqui. A gente sempre tem que estar bastante antenado com o mercado aqui, olhando e trazendo sempre novas soluções. Legal. Bom, Nath, e você? Conta um pouquinho da sua trajetória, né, como diretor de engenharia na Fortinet, da sua formação profissional. E aí eu já aproveito e já faço a pergunta, né, com a sua experiência, quais são os principais desafios que você enxerga em termos de infraestrutura e cibersegurança em instituições financeiras? Bom, eu acho que a minha escola base, é muito parecida com a do Mota, então assim, eu comecei inicialmente em Service Provider, ou seja, trabalhando na parte de infraestrutura, de networking, de conectividade. Isso de fato é uma escola porque ela é uma base muito, muito forte, a gente precisa de fato saber o fundamento das coisas. Eu achei bastante legal que o Mota citou Tannenbaum, que é uma referência para nós quando falamos aí de infraestrutura de rede. E até depois é um assunto que eu tenho certeza que a gente vai chegar a esse assunto aqui no mundo de cloud. E uma das coisas que eu tenho percebido bastante é que esses novos profissionais que estão chegando hoje, eles já chegam no mundo de nuvem, aonde infraestrutura ela é completamente, vamos assim dizer, ela está no backstage. E normalmente é tudo muito gráfico, tudo muito... E a parte conceitual, ou seja, saber o que é VLAN, aquelas coisas do tipo camada OSI, modelos TCP/IP, é até mesmo esquecido. Ou seja, essa fundação, esses fundamentos de infraestrutura, de redes e conectividade, eu acredito que é bastante importante e eu vim muito dessa escola. Então, fiquei durante 10 anos dentro de um service provider. E depois disso, logo depois, eu como cliente, a Fortinet no Service Provider, gostei bastante das soluções e comecei também a trabalhar, como o Mota também disse, a gente naquela época, isso eu estou falando há 15 anos atrás, a gente trabalhava em vários segmentos, ou seja, era muito difícil encontrar uma pessoa que era só especialista em rede, especialista em segurança, então normalmente aquele profissional fazia a parte de segurança, redes, conectividade. E quando eu entrei nesse mundo de cibersegurança, conheci a Fortinet primeiro como cliente, eu me apaixonei por essa parte de cibersegurança. Então era interessante que naquela época, isso eu estou falando há
11 anos, 12 anos atrás, a gente ainda tinha que convencer as empresas da importância de cibersegurança. Não era um tema muito falado. Então, houve um primeiro desafio que foi muito interessante, é a conscientização das empresas da necessidade de cibersegurança. E aí embarquei nessa jornada, já estou na Fortinet aí há 10 anos, em alguns meses aí, nessa evolução. Comecei como, de fato, especialista em cibersegurança, depois gestionando um time de especialistas de pré-vendas, e hoje como diretor representando o time de especialistas Brasil. Mas é uma jornada que muda bastante como a tecnologia. Como eu disse, há 11, 12 anos atrás as empresas sequer tinham noção do que era cibersegurança e hoje é o contrário. Estão todas muito preocupadas em cibersegurança. Até mesmo o interlocutor mudou. Antigamente nós falávamos com as pessoas de tecnologia, CIO, CTO, CISOs e etc. Hoje, para falar de cyber, a gente já conversa mais com CEOs, CFOs, conselhos administrativos, para ver essa relevância. Mas é nesse ponto. E falar um pouquinho dessa segunda pergunta, né, Marina, sobre o mercado financeiro, desafios em cyber. O mercado financeiro, como o Mota bem disse, ele é bastante regulado. Então, é um mercado bastante maduro quando a gente fala em cibersegurança, mas é um mercado também, uma vertical de negócio que tem duas preocupações. Enquanto a grande maioria das verticais elas têm que preocupar em se defender, defender o seu negócio, eu vejo o mercado financeiro com duas grandes missões, que é defender sim o seu core business, defender a sua infraestrutura, que é uma infraestrutura extremamente crítica, hoje é de fato considerado uma infraestrutura crítica. Se um grande banco como o Itaú, enfim, vários bancos ao mesmo tempo, eles sofrem uma parada, isso tem um impacto social direto, então sim é uma infraestrutura crítica. Mas o setor bancário hoje tem uma segunda preocupação, que é a conscientização do usuário, ou seja, ele atua nas duas pontes, nas duas frentes, vamos assim dizer, na frente de proteção interna, que já é um grande desafio, e ainda mais agora na ponta, no usuário, ou seja, conscientizar aquele usuário da importância de cibersegurança, até mesmo para que ele possa se proteger de fraudes, que são muito comuns hoje, explorando basicamente essa falta de conhecimento. Então, eu vejo muito nítido esse desafio dentro do setor financeiro. Até porque às vezes nem passa pela infraestrutura do banco, né? A pessoa resolve fazer um Pix para alguém, cai num golpe e não tem aí o que fazer, né? Exatamente. E Mota, você comentou, né, que você tem uma experiência em telcos, né? Agora você está na área de financeira. Você vê muitas diferenças ou semelhanças entre as duas áreas de telco e de bancos? Excelente pergunta. Eu vejo alguma semelhança, sim, quando a gente pega um banco grande, quanto fazendo aqui o paralelo ao Itaú, né? Porque Service Provider, quando a gente fazia ia defender investimentos, a gente ia fazer não só o aporte financeiro, mas projetos, a gente lidava com expansão de cidades, né? Eram equipamentos bastante grandes, estruturados, então nesse aspecto da quantidade, a dimensão do que a gente fazia, nisso eu vejo bastante similaridade, né? Do ponto de vista do que eu vejo que uma diferença era em relação à agilidade na colocação das tecnologias, né? Quando a gente fala telco, geralmente eram falando, né, de expansão de fibra ou a parte até mesmo de roteamentos, né? Quando a gente pega a BGP, que é um protocolo bastante antigo, que tem as suas melhorias, mas é um protocolo bastante já estabelecido no mercado, talvez a gente tinha um pouco menos de dificuldade, né, em aprender o que já existia, porque eram tecnologias que eram perenes, já estavam lá por muito tempo, então a pessoa precisava estudar aquilo, mas tinham algumas nuances do que ela precisava mudar, mas a gente não tinha esse momento que a gente está vivendo na tecnologia de cada semana vem uma linguagem nova, vem algum outro produto diferente, você tem que estar antenado. Então, no telco, eu acho que é isso daí, o timing que eles têm para poder se adaptar, ele é muito maior do que a instituição financeira, né? Por outro lado, eu vejo que também, não vou dizer que a palavra talvez não seria morosidade a mais correta, mas eu vejo esse timing do telco, quando a gente pega uma tecnologia, eles têm às vezes 1, 2 anos, 3 anos, às vezes, para estar fazendo, então você consegue tomar decisões mais acertadas pelo timing que você tem ali. Quando a gente olha a instituição financeira, quando a gente pega bancos grandes, né? Primeiro a gente tem, por um lado, as fintechs, né? Que elas vêm bastante agressiva, e aí quando a gente pega, por exemplo, o paralelo ao banco, a gente ainda tem bastante soluções que a gente agora está
está modernizando, a gente ainda tem muitos monolitos, a gente tem ainda muita transação em mainframe, então são bancos, uma história de quase 100 anos, como que é o Itaú, e ainda traz uma bagagem de um legado que a gente está modernizando, atualizando. Né? As fintechs, ela muitas vezes já nascem hoje em dia em cloud pública, então ela tem uma certa agilidade num tamanho de ter uma quantidade menor de clientes, então ela já consegue usufruir dessa agilidade, né? Por outro lado, a gente tem também processos muito maduros, né? Porque a gente pega 100 anos aqui, a gente já fez muita coisa certa, muita coisa errada, então a gente já teve bastante conhecimento para saber onde a gente aporta tempo, onde já temos bastante processos, né? Muito bem definidos e escritos. Né? Então isso eu vejo que é um ganho, porque quando a gente pega alguma coisa nova como a cloud pública e a gente olha isso daqui, a gente fala, poxa, legal, eu não tenho que criar tudo do novo, né? Eu tenho que, às vezes, pegar alguma coisa que está escrita aqui, eu não vou conseguir usar na totalidade, mas eu já tenho ali uns 60%, 70% de uma base muito bem escrita, né, que ela é empírica, não é só empírica, mas ela vem numa base de muito conhecimento e muita bagagem prática ali, não é algo que alguém só escreveu e falou, vamos ver se vai dar certo, né? Tem bastante experiência por trás de tudo aquilo que está escrito. Então a gente pega, relê aquilo com carinho e fala, tá bom, algumas coisas aqui já não faz sentido, dado o momento, mas outras faz total. Então a gente acaba partindo de uma bagagem que a gente tem aqui interna, né, no knowledge base aqui, bastante consolidado, né, e esses lessons learned, né, a gente tem que olhar para o passado, porque senão a gente não quer criar algo totalmente, né, novo do zero, sem pegar essa bagagem, eu diria, essa cicatriz de guerra que a gente tem, Sim, né, já tem conhecimento, e trazer aí. isso para novas soluções. Então acho que isso é bastante importante também. E vocês dois comentaram sobre a nuvem. Como é, então, né? Como é para você? Como você vê a jornada para a nuvem? Por que aderir? E quais são os pontos de atenção nisso, então, né? Como que é a sua experiência aí com relação à nuvem? Eu vou falar que depois eu passo aqui a palavra ao Bonatti, que existem bastante ganhos, né? Acho que informação totalmente pública, por isso posso falar aqui. O banco assinou um contrato de 10 anos com uma grande cloud service provider. E por que disso, né? Dado que a gente tem um data center aqui, Tier 3, né? Com bastante espaço aqui, capacidade para a gente levar bastante coisa, e porque dado todo esse investimento bilionário que o banco fez alguns anos atrás, agora decidiu levar muito das suas aplicações para a cloud pública. Primeiro, pela agilidade, né? Quando a gente pega aqui do on-premise, a gente tem um investimento que a gente tem que fazer, a gente tem os equipamentos que na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes não, eu diria que são nossos, né? A infraestrutura a gente precisa cuidar, e a cada 3 anos a gente tem que tomar decisões, né, num tech refresh, de fazer mais investimento, fazer uma troca de equipamento a cada 3 anos. Coloca um foco muito grande, né, dos nossos profissionais de tecnologia em ter que operar aquilo. E quando a gente olha para banco, o nosso core business não é a gente operar um data center, por mais que a gente tenha que ter feito isso por muito tempo, né, o core business do banco é a gente cada vez mais prover melhores serviços financeiros, né, para os nossos clientes finais. Então é isso que a gente quer fazer, e aí focado nisso, um dos ganhos que eu vejo bastante aqui na cloud pública é a gente, um modelo que eles chamam de pay as you go, né, é justamente a gente só pagar pelo que a gente usa. Então, assim, hoje a gente tem bastante agilidade aqui de ter servidores ligados durante o dia, à noite a gente desliga boa parte dos nossos servidores, e só pelo fato deles não estarem ligados na madrugada, porque a gente tem uma capacidade ali ociosa, uma quantidade ociosa, uma capacidade maior, né, porque tem menos transações ali quando a janela comercial não está aberta ali. Então, eu já tenho um ganho tremendo, porque eu tenho servidores desligados, que não são meu, e eu não estou pagando esse poder computacional enquanto eles estão desligados. Então, só aí por si só já é um ganho tremendo. A cloud pública ela já nasceu pensada, né, quando a gente pega bastante, ela tem bastante automatizações, que no nosso on-premise a gente tem algumas, mas não são tão nativas quanto a cloud pública, que a gente pode usufruir disso. Então, a gente conseguir, como o Bonatti comentou, não ter que se preocupar com a infraestrutura, conseguir subir ela como código, a pessoa não tem que se preocupar na ponta com uma VLAN, qual que é o equipamento de rede que eu vou conectar na ponta, e eu faço um script hoje, eu subo uma infraestrutura totalmente
em código, né, totalmente agnóstica a fabricante, isso nos traz uma agilidade tremenda. Hoje em dia, eu posso subir uma solução assim. Hoje o nosso Pix, por exemplo, ele está automatizado, ele tá na cloud pública, né? Isso nos permitiu criar uma solução que ela foi bastante rápida. A gente precisou fazer esse time de uma forma bastante rápida, dado o time que o Banco Central deu para as instituições financeiras, e a gente viu que tinha muito ganho, sinergia, a gente criar já a solução do Pix na cloud pública. Então, essa agilidade de criar novas coisas, da gente conseguir microserviçar, então a gente fazer arquitetura desacoplada em células, onde a gente consegue, através de código, crescer, né, aumentar, ter a elasticidade que a gente chama, né, o auto-scaling, traz para a gente um poder tremendo. Então, assim, do ponto de vista, né, resumindo aqui na tua pergunta, tem uma parte de FinOps que a gente ganha muito, tem uma agilidade da gente conseguir criar as soluções já modernizadas, utilizando o código como a nosso favor, então a gente criar receitas, né, usando aí o Terraform, entre outras soluções. Esse custo que acabava sendo meio oneroso da gente ter que operar um data center e olhar e se preocupar com isso, né? E às vezes não ter tanta energia e tempo para poder usar a tecnologia, né? E usar o core business do banco, que é prover novas soluções, né? Uma experiência fantástica, né? A gente fala uma experiência wow aqui, o nosso cliente na ponta, que é isso que a gente quer fazer como instituição financeira. Então, tudo isso é fundamental. Hoje traz agilidade a gente conseguir competir de igual para igual com as fintechs, que são, como eu comentei, empresas menores, que elas já vêm muito mais enxutas, e a cloud pública está nos permitindo a gente diminuir o nosso ticket unitário, médio, né, das nossas soluções, para a gente conseguir trazer muito mais ganho financeiro na ponta e não repassar esse custo para o nosso cliente final. Bonatti, passo a palavra para você. Bonatti, eu ia te perguntar como que você enxerga, né, essa questão da segurança, né, de cloud especificamente, né, em instituições financeiras, e se os profissionais, se você vê os profissionais de cibersegurança, no geral, preparados para isso. E se existem, né, profissionais preparados para isso, na verdade. Na verdade, a gente já começa a pensar o seguinte, profissionais em cyber, de maneira geral, hoje no Brasil, a gente tem uma média de 400 mil posições abertas, então já é um problema de cyber como um todo. Quando a gente compara Brasil versus Estados Unidos, e aqui nós estamos falando 2 territórios bastante importantes, Estados Unidos tem 300 mil posições abertas, ou seja, o Brasil tem 100 mil posições a mais do que, de fato, os Estados Unidos como um todo. Isso mostra a importância que que as empresas estão dando na área de cibersegurança. E quando a gente vê cloud, as coisas aí se complicam um pouquinho mais quando a gente fala em skills profissionais, ou seja, porque naturalmente quando as empresas que não têm aquele conhecimento profundo de cloud, eles acreditam que quando você migra para uma cloud pública, você está terceirizando a segurança também para aquela cloud pública. Ou seja, é como se você, olha, vou usar o servidor daquela cloud, então a responsabilidade é toda dela, eu não preciso fazer nada. Isso não existe. Tanto é que existe o famoso contrato de responsabilidade compartilhada, isso praticamente em todas as clouds públicas, onde diz exatamente isso, ou seja, o servidor físico é responsabilidade minha, porque eu estou provendo isso como serviço para você, mas a aplicação, e é como o Mota bem disse, hoje quando a gente fala em nuvem pública é basicamente código, então o código, aplicações, disponibilidade das aplicações, vulnerabilidade das aplicações é 100% do cliente. Então, quando a gente olha essa migração para a nuvem, a parte de segurança ela não pode ser esquecida. Na verdade, ela tem que vir seguindo aquele conceito de Secure by Design, ou seja, dentro do protótipo dessa migração para a nuvem, a gente tem que conseguir garantir que as seguranças que vão ser aplicadas lá, a segurança que vai ser aplicada na nuvem, seja exatamente a mesma segurança que você tem hoje no ambiente on-premise. E isso inclui visibilidade, isso inclui automação. Então, esse é o grande gap que nós vemos hoje. E quando a gente fala em nuvem, tem aquele grande questão do problema com o modismo, ou seja, nessa migração para a nuvem, mais uma vez, só complementando um pouquinho aqui, o Mota já explicou bastante, mas quando a gente fala em migração para a nuvem, a gente tem que ter um propósito muito bem definido, tem que ter uma estratégia, um plano. Eu diria que tem até que ter um business plan, porque aqui nós estamos falando de questões de custo, de investimento, se vale a pena, como o Mota disse. Aqui o Itaú tem o seu data center e tem parte das aplicações na nuvem, então tem esse plano estratégico, tem que avaliar o seguinte, o que compensa eu migrar para a nuvem, o que compensa permanecer on-premise?
E o grande problema disso é, de fato, o modismo, ou seja, vou para a nuvem por quê? Porque todo mundo está indo. Ou vou para a nuvem por quê? Porque é mais barato. Ou vou para a nuvem porque a nuvem é segura. Essas informações que não são tão verdades assim, elas precisam ser desmistificadas, ou seja, não é toda aplicação que funciona bem na nuvem, não é a toda nuvem que é 100% segura, muito pelo contrário, é como eu disse, a responsabilidade do cliente, e não são 100% dos casos em que a nuvem é mais barata. Por isso que esse planejamento estratégico, esse business plan, e olhar a segurança desde o princípio, como Security by Design, é extremamente importante nessa migração para ela ter um sucesso e conseguir entregar esses benefícios que a nuvem proporciona. Complementando aqui, se me permite, Claro. Quando eu olho para on-premises, né, a segurança, ela mudou muito, né? Lembro que a gente fazia segurança por camadas, né? Então, muitas vezes, muitas empresas acabavam fazendo uma aplicação não tão segura, né? Olhava num time de segurança já, numa parte muito avançada do desenvolvimento, não olhava, né, a segurança desde o início, e aí resolvia esse problema colocando uma série de equipamentos de segurança na frente, né, para conseguir deixar essa aplicação menos vulnerável, né? Hoje, com a vinda tanto da cloud pública quanto do próprio conceito de Zero Trust, né, muda muito isso, né? Hoje em dia a gente tem que se preocupar com a segurança nas aplicações desde o início. A gente já não tem, né? A gente, claro, acaba colocando, temos que ter a necessidade ainda de ter um firewall na frente, de nos proteger de ataques como DDoS e outros, mas hoje em dia a gente tem que estar muito mais seguro, né? A forma como a gente hoje em dia expõe nossas aplicações mudou, né? Hoje em dia a maioria delas precisam ser conexões via API, então mudou muito a forma como a gente precisa desenhar nossas aplicações. E esse ponto que você colocou, ele é fundamental de ter um plano, ter muito claro, né? Também durante a migração, as empresas precisam ter muito em mente que vai existir uma bolha, onde, né, para aquelas pessoas que não sabem tanto o que é ter uma bolha, você vai acabar tendo um custo mais elevado, porque você vai ter parte das suas aplicações no on-premise e parte na nuvem pública, então essa conta ela vai chegar meio que dobrada, e no momento que você está fazendo, até você conseguir de fato levar, né, toda essa parte dessa sua aplicação e desligar esses equipamentos que você tem no on-premise. Então, durante esse processo, você tem que tomar muito cuidado, né, com o investimento, porque você vai ter, né, essa bolha do investimento financeiro maior nessa transição. E na linha que você disse mesmo, cloud pública, ela tem que ser usada com muita, ela tem que ser com muita responsabilidade, né? É igual eu costumo dizer, uma conta de luz, uma luz que você deixa num quarto ligado o dia inteiro, a semana inteira, no final do mês chega a conta. Então, a cloud pública, você tem uma facilidade muito grande de uso, por 3 botões ali, você clica, você subiu uma estrutura, você colocou um código, você subiu uma estrutura, às vezes com 100 servidores, que demoraria meses para você fazer, né? Ou semanas você fazendo no on-premise, você faz em minutos numa cloud pública. Só que essa conta no final do mês ela chega. A conta chega, né? Você tem que tomar muito cuidado da forma como você faz, né? E como você faz esse time e também saber aonde vale os investimentos, né? O que sai mais barato lá, o que não, né? Então, acho que esse é um dos maiores desafios que hoje em dia a gente tem aqui. É como a gente leva, qual que é o recorte que a gente faz, porque também se a gente faz num nível que a gente leva só o front-end para lá, tem todo o back-end, às vezes aqui no on-premise, essas comunicações que a gente tem de ida e vindas à cloud pública, às vezes essa latência que a gente gera, as aplicações não suportam. Então, assim, isso eu diria que é um dos maiores desafios que a gente tem como arquitetura aqui. É não só o que a gente vai levar do ponto de vista de negócio, mas como a gente vai levar, quais são o time, e tem muito claro que nem sempre eu estou usando a cloud pública, eu vou ter de cara já uma economia financeira. Então isso é super importante também. Legal, gente. E vocês, né, comentaram até, né, falando sobre cloud, o Mota comentou sobre a questão do Pix, né, e segundo o Banco Central, a Febraban, o Pix foi o modo de pagamento mais utilizado pelos brasileiros do ano passado. E eu também adiciono aqui outra questão, que é a do Open Finance, né, que é o compartilhamento de dados, né, entre as instituições financeiras, né. Tem aqui um número, né, que são mais de 800 instituições ativas, né, nesse modelo e mais de 6 milhões de usuários. Como que fica, então, essas duas transformações, né, que foram, né, bem consolidadas no ano passado, né, do Pix e do Open Finance? Como fica isso, Mota, em termos de
de infraestrutura e até de proteção? Com o próprio pedido, né, acho que da iniciativa do Banco Central do Pix, né, eu acho que ele foi, né, e continua sendo um serviço super disruptivo, né, quando a gente olha que as pessoas conseguem transferir, né, quantidades bastante grandes e num tempo muito curto, né, para vocês terem uma ideia, o Pix a gente tem como regulado, a gente tem um tempo máximo de 10 segundos para concluir a transação. E quando a gente fala 10 segundos, né, não só no momento que a gente coloca o pedido, mas é aceito pela outra instituição financeira. Então, assim, parece muito, mas, né, quem lembra da época dos DOCs ou dos próprios TEDs, né, hoje quando a gente tem Pix, uma transação que ela tem que ocorrer até 10 segundos, ela traz bastante desafios, né? Traz bastante desafios de como a gente faz, não só na parte da infraestrutura propriamente dita, que a gente, da forma como a gente cria, ela tem que ter um nível de atendimento super ágil, né? Ela não pode ficar indisponível, né? Isso também, a gente é muito regulado em relação a isso, né? O próprio Down Detector, quando a gente tem qualquer engasga no próprio Pix, a gente já vê, né, as reclamações no Down Detector, ela subir de um nível exponencial. Então, assim, super importante, ela impôs, sim, bastante desafios, não só na infraestrutura, mas na forma como a gente cria, né? A arquitetura dela teve que ser totalmente revista para a gente atender numa parte muito mais ágil, né? Esse é o primeiro ponto quando a gente fala do Pix. Indo para o Open Finance, é outra iniciativa fantástica. Ela traz a oportunidade das instituições financeiras terem acesso das pessoas que optarem por entrar, né? Então a gente fala que tem aqui o conceito do opt-in, que você tem que aceitar, né, compartilhar o teu dado. Super importante que no Open Finance, o dono do dado é você mesmo, né? Não são instituições financeiras. Então você tem que permitir, né, que elas usem as suas informações. E por outro lado, e hoje em dia o desafio que as instituições financeiras têm com o Open Finance, por um lado, ela é inconsistência no dado, né? Porque quando a gente pega e compartilha esse dado, a gente tem toda uma padronização da forma como ela precisa ser feita, né? Então, isso no início, dado o pequeno espaço de tempo que as instituições financeiras tiveram para poder vir com essa solução e para trabalhar, então a inconsistência de dados é um grande problema ainda, né? Então acho que até a gente conseguir ter isso muito bem azeitado, ela ainda vai levar um certo tempo. Por outro, tem o LGPD, né, de como que a gente trata esse dado, né, como a gente garante que esse dado ele vai ser feito, ele vai ser usado só pela finalidade que a gente autorizou. Esse é outro grande ponto. E no momento que você já não quiser mais compartilhar, né, o conceito também do opt-out, né, de você falar não quero mais compartilhar o dado, né, de você conseguir sair e as instituições financeiras já não terem esse acesso. Então, hoje em dia, com essa parte de AI, essa parte de machine learning, ela tem que ser muito, na verdade é um foco onde a gente aqui, como Itaú, a gente tem investido muito forte, como a gente trabalha esse dado, porque a gente agora está falando aqui dados na casa dos petabytes, mas assim, como que a gente pega agora, acho que agora o grande desafio das instituições financeiras é o que a gente faz com tanta informação, porque antigamente a gente não tinha, agora pelo contrário, a gente vai ter demais. E eu acho que aí, quem vai sair na frente, na corrida aqui agora, as instituições financeiras, são aquelas que conseguem trabalhar com inteligência em cima desses dados e consegue ver, por exemplo, a gente conseguir ter um serviço portfólio totalmente integrado às suas necessidades. E o vazamento de informação, que é outra coisa que agora também vem como uma preocupação muito à tona, porque quando a gente fala que você trabalha muitos anos como instituição financeira, que é consolidada, e você está com ela há muito tempo e você está tranquila que você não vai ter o seu dado vazado, né, exposto, quando a gente fala que você dá essa permissão para isso ser divulgado com diferentes instituições financeiras, esse leque de diferentes empresas trabalhando com o teu dado, né, eu acho que eu me colocando no papel de cliente, fico muito mais preocupado de entender se essa preocupação de segurança ela é igual em todas as instituições financeiras, porque não sendo, você tem o seu dado eventualmente exposto. Então, você não vai querer que seja público, né, quanto você ganha, outras informações, né, dados super sensíveis, né, se você não vai querer que caiam na internet, né. Então, acho que isso ainda, do ponto de vista de segurança, eu acho que é um grande desafio.
vai levar um tempo ainda para todas as instituições financeiras terem isso muito bem claro, né? E aí vai do aporte financeiro que todas fazem, né? E aqui, por exemplo, no banco, eu costumo dizer que se é uma coisa que a gente não mede esforços e dinheiro para fazer aqui, é no sentido de segurança. Então, isso eu acho que tem que ser top priority, né? Acho que esses dados, agora a responsabilidade aumenta muito mais, essa barra nas instituições financeiras aumenta muito mais, que é uma trazida de dados tremenda, né? Um data lake aqui muito gigantesco de informação que você vai ter. E tomar cuidado, porque agora você está mexendo não só com informações, né, do seu cliente, mas às vezes de outros clientes, de outras instituições que decidiram, né, entrar, né, nesse Open Finance, compartilhando dados. Então, eu acho que é isso, assim, resumindo aqui a tua pergunta, tem desafio em ambos sim, tanto na parte do Pix quanto na parte do Open Finance, e eu acho que segurança, como a gente trabalha esse dado e como a gente resolve a inconsistência de alguns dados que ainda existem, eu acho que essas são as prioridades que a gente mais tem hoje para ambos os serviços. É interessante, Marina, só fazer uma colocação aqui sobre segurança, que o quanto segurança ele tem que ser estratégico e permeia todas as áreas de negócio. Ou seja, nós começamos esse bate-papo, esse podcast, falando sobre segurança de infraestrutura, ou seja, falando da segurança do on-premise, depois migramos para a segurança da nuvem, na medida que o negócio migra para a nuvem, nós passamos a falar também de cloud security, e agora nós já estamos entrando num contexto onde o negócio evolui para Pix, para Open Finance, aqui basicamente nós estamos falando de APIs, e aí nós já estamos falando que a segurança tem que permear também esse nível de APIs, ou seja, fazer a segurança desses códigos, desses controles em que se permeiam essas instituições, como uma instituição fala com a outra, é puramente através de APIs, de códigos. Então, a segurança tem que avaliar isso também, tem que crescer de acordo com o negócio, cresce nessas novas tecnologias e tendências. Certo. E aproveitando, Bonatti, então, em termos de ataques cibernéticos, principalmente pensando, né, em instituições financeiras, o que você vê no mercado, o que tira o sono dos executivos, quais são as principais preocupações dessa área? São muitas, viu, Marina? Mas eu vou tentar resumir aqui, pelo menos em 3 que eu vejo. A primeira delas é uma questão de que, de fato, a segurança hoje ela não pode ser uma barreira para o negócio. Ou seja, a segurança ela tem que ser um habilitador, ela tem que proporcionar que o negócio cresça e que atenda ao cliente final sem que isso tenha um prejuízo, tanto para o cliente que está na ponta quanto para o usuário final. Então, assim, de uma certa forma, a gente tem essa responsabilidade de garantir segurança, mas ao mesmo tempo garantir com que o negócio oferte de fato aquele serviço com qualidade para o usuário. Antigamente era muito comum a segurança ser aquele bloqueador, aquele barrar o negócio, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso mudou muito. O cenário hoje é investir em segurança para que a gente entregue um serviço de qualidade para o usuário final. Um outro ponto também é a visão holística da cibersegurança. O que eu quero dizer com isso? A cibersegurança sempre foi muito pautada em produtos pontuais, ou seja, a gente tinha um problema de vírus, a gente tem um antivírus. A gente tem um novo tipo de malware, a gente passa a ter um produto que resolve aquele problema. A gente passa a ter um problema de acesso a sites, por exemplo, então a gente tem um produto que resolva aquilo. No final das contas, acaba-se para cada nova vulnerabilidade, você ter um novo produto, você chega a ter mais de 40 soluções independentes que não se conversam, que não se integram, e você passa a ter mais problemas do que solução. Então, quando eu falo olhar a segurança, olhar o ambiente de forma holística, é de fato que a segurança se permeia por todo o negócio e ela tenha condições de ser integrada. E integrada ao ponto que se um problema aconteça na nuvem, ou um problema aconteça no on-premise, ou um problema aconteça num usuário, num cliente que está trabalhando de casa, toda a infraestrutura entenda aquele comportamento malicioso. Isso é muito importante. E eu acho que o terceiro ponto que liga a esses dois é, de fato, a automação. A gente começou a falar aqui do gap de profissionais de cibersegurança. Eu, sinceramente, não vejo uma resolução desse ponto em curto e médio prazo, ou seja, 400 mil vagas, nós não temos nem capacidade de formar essas pessoas. E, ao mesmo tempo, a quantidade de vulnerabilidades que crescem por segundo. E, por outro lado, várias tendências de negócio novas surgindo, como o próprio Open Finance e o Pix. Isso nos traz para nós, indústria Fortinet, a necessidade de tentar automatizar a infraestrutura de cibersegurança. Ou seja, é fazer com que, se uma ameaça
em qualquer parte da infraestrutura seja detectada, a infraestrutura consiga reagir de forma automática e autônoma. Ou seja, hoje a gente olha muito o custo de um ataque. E esse custo, ele não é somente o custo final, mas é o custo em que um ataque, a gente consegue mensurar hoje por minuto o tempo que esse ataque está durando dentro da infraestrutura. Então, se a gente passa a ter uma tecnologia, e aí citando aqui tecnologias que o Mota próprio disse, machine learning, inteligência artificial, hoje, utilizando isso dentro das tecnologias de cibersegurança, a gente pode fazer com que a resposta a incidentes ela seja de fato automatizada, fazendo com que a rede tenha um comportamento autônomo e consiga bloquear um ataque muito rapidamente. Então, esses são, eu diria, os três pilares que talvez tragam mais dor de cabeça e as possíveis soluções. Legal, Bonatti. Bom, para terminar aqui, a gente, né, já conversou aí de um monte de coisa interessante. Infelizmente, a gente tem que terminar o nosso podcast, mas, Mota, tem alguma outra consideração que você gostaria de acrescentar? Essa questão, né, talvez da experiência do usuário versus segurança. O que você acha legal a gente destacar dessa conversa? Eu fecharia, né, que a segurança, ela também, né, ela evoluiu muito e segue evoluindo, né, acho que na medida que os tipos de ataque, eles vão ficando cada vez mais sofisticados, né, acho que como resposta também para o mercado, precisamos ter cada vez mais ferramentas que ajudem a combater isso, né, e ressaltar aqui que eu acho que, assim, vocês como companhia estão fazendo um excelente trabalho, porque quando a gente olha aqui o portfólio das soluções que vocês possuem, acaba permeando aqui diferentes níveis, né, de segurança, que eu acho que é super importante, né, e esse timing, né, desses produtos para poder combater esses novos ataques, né. Eu costumo dizer que os atacantes, os cybers, né, os hackers, os cybers atacantes são cada vez mais inteligentes, né, e cada vez mais vêm com diferentes formas de burlar um sistema, de tentar invadir. Então, eu acho que assim, ter empresas, né, como vocês que estão super preocupados, que são bastante efetivos e rápidos na solução para poder trazer e combater, isso de uma certa forma nos traz uma certa tranquilidade, né? E com as mudanças, para fechar aqui, com as mudanças hoje em dia culturais, também da forma como o mercado tem mudado, antigamente a gente tinha profissionais que só olhavam segurança e eram contratados para olhar isso. Hoje, quando a gente olha na cultura, por exemplo, de DevSecOps, a gente tem um desenvolvedor que ele tem que se preocupar não só mais com desenvolvimento, ele tem que se preocupar com operação, de como vai ser operado isso. Aqui no banco a gente tem o que a gente chama de You Build It, You Run It, então mudou a forma. Hoje em dia não é mais que um desenvolvedor desenvolve uma solução e coloca na mão da operação para operar. Hoje em dia o desenvolvedor é responsável por operar aquilo que ele criou, né? Então a cultura do DevOps ele traz isso, e no DevSecOps ele não tem mais só que se preocupar com desenvolvimento e operação, mas também com as práticas de segurança. E aí, na linha do que o Bonatti disse, são profissionais, né? Sempre foram, a gente costuma dizer aqui que são os moscas brancas, né? Difícil de encontrar, são super bem conceituados e está cada vez mais requisitados, né? Cada vez mais essa cultura precisa estar no desenvolvedor. Eu brinco quando alguém vem conversar comigo e não sabe muito bem por qual área dentro da TI ela segue. Eu falo, se você quer ter uma vida próspera, mas ao mesmo tempo que alguns determinados momentos você não vai conseguir ter boas qualidades de vida, de sono, nem de vida, de sono, que você vai ficar preocupado com as diferentes tipos de ataque, vá para a segurança que você vai ser bem sucedido, porque é uma área que eu particularmente acho brilhante. Eu tenho alguma parte minha que eu falei muito de background de redes, mas por exemplo, eu tenho CISP, trabalhei com segurança, na minha vida pregressa, costumo dizer que trabalhei até configurando firewalls de vocês aqui, os FortiGates da vida, então sei como operar, sei colocar no ar, então sei, né, do produto, sei da qualidade que vocês se propõem a entregar aí, da preocupação. Então, vocês estão de parabéns aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Legal, Mota. Não, obrigada a você por trazer aí informações, né, e falar do seu dia a dia aí, que é tão interessante. E Bonatti também, muito obrigada, então, por participar, né, e trazer aí o lado, né, da cibersegurança. E para todos que nos ouviram hoje, né, muito obrigada também por acompanhar, e aguardem aí os próximos episódios. Muito obrigada.